Vamos lá. Camaradas, boa tarde para todos e todas. Sou o Bruno e junto com a companheira Stephanie, do Litoral Paulista, né, da refinaria de Cubatão, nós iremos apresentar a tese do coletivo Petroleiros Socialistas, né, uma tese que foi construída aí a várias mãos, várias plenárias. A gente conseguiu debater a nossa tese nas assembleias de base. Isso foi um processo muito importante, a gente ter levado a nossa tese para a base, para ser debatida, e não somente apenas aqui nessa plenária. Dito isso, eu queria levantar aqui alguns aspectos da nossa tese que nós achamos mais importantes agora, que é a clareza de que o fora Bolsonaro é central para a FNP. Derrubar o Bolsonaro agora é crucial para o processo de mobilizações que está sendo colocado. Eu acho que também nós, desde a FNP, devemos denunciar todos os cálculos eleitorais que estão sendo feitos para impedir que o fora Bolsonaro avance, seja o 12 de setembro da terceira via, do MBL, seja também a ação equivocadíssima, para não dizer criminosa, do Lula, por exemplo, não ter chamado o 7 de setembro para se opor aos processos golpistas do Bolsonaro. Foi um erro muito grande. Nós não podemos nos dar o luxo de esperar 2022. O desmonte da Petrobras está sendo agora. As refinarias, os campos de petróleo, os ativos da Petrobras estão sendo vendidos hoje, assim como a Eletrobras e os Correios também. Por isso, o movimento de massas precisa derrubar o Bolsonaro imediatamente. Nós precisamos intensificar as manifestações de rua. O 2 de outubro, nesse sentido, precisa ser fortalecido. É importantíssimo que nós, petroleiros, casemos com o aniversário da Petrobras e que essa agenda de mobilizações possam refletir a construção pela base nas categorias, exemplo da campanha que está sendo feita agora com os metroviários de São Paulo e todo o país, para que culmine numa greve geral e possa colocar em xeque o governo Bolsonaro, através dessas mobilizações e do fortalecimento da unidade de ação. Unidade de ação que precisa ser construída com todos aqueles que querem derrubar o Bolsonaro, todos os setores da sociedade que querem derrubar o Bolsonaro. É importantíssimo isso. Claro que não podemos aparelhar e nem condicionar a projetos eleitorais esse processo. Outro aspecto importante da nossa tese, que vai ser defendida aqui, é a independência de classe em relação à FNP. O velho ditado continua atual: quem paga a banda, escolhe a música. E a FNP se caracteriza justamente por esse critério de independência de classe. É esse critério, e não da conciliação, que a FNP lutará contra todos os governos de plantão, como lutou desde a sua criação, e que será oposição aos governos que, através da conciliação com a burguesia, colocam ataques aos trabalhadores. E não teve trégua em nenhum momento da história da FNP. Eu acho que a discussão que está sendo colocada aqui é importante a gente realçar algumas diferentes avaliações, porque, infelizmente, às vezes a nossa memória, ela falha, não sei se de forma seletiva, mas no governo do PT, diferente do que a FUP diz, não foi um processo em que havia maravilhas. O debate que foi colocado aqui anteriormente sobre as terceirizações, o avanço delas só foi possível por causa do PCAC, que a FUP apoiou, e junto com a Petrobras, que permitiu terceirizar tudo, porque criou cargos de segunda categoria que podiam ser terceirizados. O tema da RMNR, a repactuação, tudo isso foi implementado na época desses governos de conciliação de classe. Não houve nenhuma reversão, seja na lei do petróleo, nas privatizações do Fernando Henrique, né? Então a gente precisa realmente que a FNP esteja preparada para não ter conciliação. Como foi dito aqui anteriormente, as apostas da Petros em projetos junto com a burguesia nacional que levaram aí para esse descalabro que é esse déficit, o Procop, que visava transformar e aprofundar o Brasil em mero exportador de petróleo cru, como dissemos antes. Nem adianta aqui repetir o tema de Libra, né? Que já está muito batido, o plano de venda do Beidini em 2015. Então, a FNP se caracterizou por enfrentar essa política durante todo o período da sua história. E essa plenária tem esse papel de reafirmar essa independência de classe. Eu acho que a gente não pode aqui fazer falsas apostas num futuro que não está colocado ainda. Até porque quando
todos os governos que tiveram aí, desde o Sarney, do Collor, do Itamar, do FHC, do Lula, da Dilma, né? Os golpes que aconteceram foi contra os trabalhadores. Ou a gente não lembra que o cartão de visita do governo do PT em relação à conciliação de classe foi a reforma da Previdência em 2003 e que o papel da CUT foi um papel de confundir o movimento. Então, eu acho que unidade a gente vai construir na luta. Não dá para ter uma trégua política no incentivo da construção das oposições no movimento sindical, porque a gente vai ter agora uma leitura da realidade de que é preciso ter unidade de ação para derrubar o Bolsonaro e que tudo mais vai ficar anestesiado. Isso nós não podemos cometer esse erro. É importante também registrar que outro exemplo é que na área internacional, quando a gente viu o papel vergonhoso que o Brasil cumpriu na ocupação do Haiti, inclusive o general Heleno, que um reacionário, defensor da ditadura, era o general dessa missão comandada aí pelo Lula. Então, para ir caminhando aqui, para passar para a Baby, eu acho que essa discussão de golpe e tudo mais, eu acho que a gente precisa preparar a FNP para o que vai vir, né? Porque golpe realmente são os trabalhadores que sofreram durante todos os governos pós-88, né? A Dilma perdeu apoio, não fez mobilização de rua porque tinha atacado os trabalhadores. Todo mundo lembra que ela mentiu em 2015, dizendo que não atacaria os trabalhadores, nem que a vaca tossisse, mas mexeu no PIS, mexeu na pensão por morte, mexeu no seguro-desemprego, né? E quando foi em 2016 e 2018, né, se apoiou com os supostos golpistas para enfrentar as eleições. Então, esse grau de adaptação ao regime nós não podemos trazer para dentro da FNP. A FNP, eu repito, o central é manter a sua independência para enfrentar e se opor a todos os governos de plantões. Hoje é o Bolsonaro. Amanhã a gente não sabe quem vai ser. Mas se o governo for burguês, se for de conciliação de classe, a FNP deve estar na oposição e deve lutar contra para não confundir a base e dar aí os pedidos de paciência e de espera, porque nós achamos muito difícil que um governo impossível que um governo burguês não ataque os trabalhadores. Passa para a Baby continuar. Bom, lembrar que dar cabo dessa luta em defesa das nossas condições de trabalho, em defesa dos nossos direitos, em defesa da Petrobras contra todos os processos de privatização e pela soberania do país, é fundamental que nós sejamos capazes de construir uma direção que preze pela independência de classe, mas que moralize os trabalhadores para que se sintam fortes para lutar. E, infelizmente, uma cúpula de dirigentes da FUP vem traindo, rifando os nossos esforços de unidade entre as duas federações, impedindo reuniões em conjunto, num acordo coletivo, se negando a negociar uma mesma pauta de negociação, desconstruindo greves de um dia para outro, o que bem a categoria sabe muito mais do que eu posso expressar aqui. Se por um lado os trabalhadores sabem que para lutar precisam estar unidos para se sentir mais forte, por outro sabem que não podem ficar reféns de atitudes como essa, de traições constantes que a FUP vem fazendo. A minha geração se sente traída, sente que seu futuro foi rifado em mesas de negociação. Os trabalhadores das bases da FUP se sentem desmoralizados por constantes assinaturas de acordos coletivos com corte de direitos, que foram apresentados para eles como se não houvesse outro caminho, como se não houvesse o que fazer. É fundamental que a FNP apareça para esses trabalhadores como uma direção capaz de construir na luta, na ação direta, na organização dos trabalhadores pela base, uma possibilidade de construir uma luta forte o suficiente, sem medo de lutar, sem medo de organizar os trabalhadores, se apoiar nas organizações, nas construções de oposições, nas bases da FUP, para parecer que existe sim um grupo de trabalhadores dispostos a superar todas essas condições, as contradições que a FUP vem impondo no movimento e construir uma luta vitoriosa para barrar os processos de privatização, para barrar o avanço da terceirização dentro da nossa empresa, para defender a empresa e a soberania nacional desse país. É isso. Boa tarde, companheiros. Eu estou aqui complementando a tese dos petroleiros socialistas e vou falar rapidamente também como aposentado. A primeira coisa que acho que a gente tem que
A união do trabalhador é fundamental, gente. Mas essa união não pode ser dada de cúpula, porque unir com a cúpula da FUP é preparar para tomar rasteira na esquina seguinte. Então, a gente tem que unir na luta e pela base. Não vamos fazer união por cima, porque a gente sabe que não funciona. Um companheiro falou sobre a importância da participação dos petroleiros na luta contra a privatização da Petrobras, mas eu quero deixar claro o seguinte: os petroleiros só não vão barrar a privatização da Petrobras. É preciso que a gente envolva a população e a população entenda a importância fundamental, não para os petroleiros, para o país, da existência da Petrobras e no monopólio do petróleo. Se ficar só na mão dos petroleiros, vai parecer uma reivindicação corporativa, e não é o caso. Para o país, é fundamental para o país. Eu vou falar aqui um pouco rapidamente de uma pauta de luta aqui. Em relação à AMS, exigiu o cumprimento das liminares sobre o artigo 34 do ACT, exigindo a margem de consignação de 13%. Contra a APS e participação nessa votação. Denúncia individual à ANS, que isso pesa. Então, cada um de nós entrar na ANS e cobrar e discutir que a gente não tem conta, essa conta que estão cobrando da Petrobras, a gente não tem o histórico dessa conta. Onde é que eu devo? O que é que eu devo? Cobrança e uma denúncia das demoras nas liberações da AMS, especialmente nos procedimentos médicos mais importantes. Em relação a Petros, exigir auditoria sobre os déficits da Petros para diminuir nossas contribuições extraordinárias, que a gente tem certeza, a gente não tem dúvida, a gente tem certeza que está pagando uma conta da Petrobras, mas a gente precisa cobrar essa auditoria. Ser contra o FlexPrev e o Petros 3, que isso é uma destruição da Petros. Isso é livrar a Petrobras da responsabilidade com o plano e jogar tudo na costa do trabalhador. A gente tem que ser contra essa política. E cobrar na justiça a decisão na ação civil pública que a gente tem na 18ª Vara Civil lá no Rio, que tem mais de 15 anos e não tem uma decisão sequer de primeira instância. A categoria tem que cobrar isso, a gente tem que se mobilizar para isso. A gente não pode ficar dependendo só da justiça. O mais importante, a gente já falou de manhã aqui, é o trabalhador, a luta do trabalhador é a ponta de lança nessa luta. O jurídico é um acessório. Em relação à ACT, mobilizar os aposentados e pensionistas para, junto com o pessoal da ativa, lutar pela manutenção e avanço dos direitos. Tivemos uma derrota violenta agora no último acordo em relação à MS, em relação a vários direitos. A gente tem que se defender disso, mas tem que participar da luta. Contra as privatizações, já falei. Fora Bolsonaro é fundamental, e fora Bolsonaro é hoje. A gente não pode contar em 2022, que a gente não sabe se vai existir país, se vai existir Petrobras em 2022, se vai existir Amazônia, a gente não sabe de nada na mão desse louco, desse genocida. Tem que lutar, ir para a rua agora para botar esse cara para fora. Estou concluindo aqui. Propor um calendário de reuniões nacionais de esclarecimento nas diversas bases e produzir um filme com algumas histórias de luta dos petroleiros mostrando como foi conquistado o nosso direito. Fora Bolsonaro e vamos à luta, companheiros. Boa tarde aí, pessoal. Trazendo a contribuição aqui da gente que construiu essa tese de petroleiros socialistas, né, que todas as delegadas e os delegados tiveram acesso para a plenária. O ponto que eu queria trazer um pouco aqui é a situação da campanha, né, da Petrobras para os brasileiros, que foi um acerto, né, na nossa avaliação, acho que é unânime, pelas intervenções que a gente viu de manhã, essa iniciativa da FNP conjunta dos sindicatos, né? A gente mostrou que a gente realizando uma ação em conjunto, a gente tem muito mais potencial e ainda podemos avançar. Por isso, que a nossa tese coloca aqui como contribuição é que a campanha também, além de fazer as defesas contra o PPI, enfim, como a gente tem colocado bem claramente, precisa avançar também para uma campanha que explique todo esse rastro da privatização, né? A gente não pode fazer um discurso que seria o mesmo da FUP. A Petrobras vinha bem e, de repente, tudo mudou com o Temer e piorou com o Bolsonaro. Óbvio que, por uma estratégia política e de comunicação, o nosso foco da campanha não é atacar o PT, não é atacar o Lula. Mas também não podemos ficar refém de uma narrativa que esconda que entre os ataques que a gente teve, além dos ataques privatistas,
Inclusive o problema da corrupção, né? Em que pese todos os erros e crimes cometidos pela Lava Jato, a corrupção foi algo que já ocorria antes, continuou ocorrendo e continua ocorrendo, né? Então, a gente acha que isso não pode ficar embaixo do tapete, porque essa conta não é nossa. A FNP nunca nomeou gerentes que roubaram a empresa, nunca teve nenhuma participação nos rombos do fundo de pensão. Então, se tem alguém que tem que se explicar em relação a isso, é o PT, a FUP e todos que estiverem envolvidos nesse assunto. E precisamos avançar mais, além das denúncias, das críticas, precisamos propor um programa da Petrobras, né? Óbvio que sempre mediado, como sempre, pelas questões de discurso, mas precisamos colocar que não é só o PPI, né? Que a gente tem um problema da privatização da empresa, do monopólio, né? Já foi colocado aqui outras vezes, mas acho que esse é um programa que a gente não pode deixar de avançar, de sempre colocar que a gente tem que derrotar o PPI, temos que derrotar Bolsonaro também, mas precisamos avançar para uma gestão operária da empresa, para uma Petrobras realmente que atenda o seu objetivo de criação e que a gente volte com o monopólio estatal, que a gente avance, inclusive denunciando que mesmo os governos de conciliação de classe, eles não colocaram essa política, né? A gente ficou aí 13 anos com o governo do PT, o monopólio não retomou, né? As empresas privatizadas não retomaram e coloco aqui muita dúvida, inclusive, sabemos que não vai retomar, inclusive as privatizações que foram feitas pela Petrobras. Não me falaram o tempo, não sei se já deu aí, mas seria um pouco essa contribuição de que a gente acha que nossa campanha tem ido bem, mas ela pode, inclusive, avançar mais, propondo um programa da classe trabalhadora para a Petrobras e para todo o setor de petróleo e gás. É isso. Pessoal, companheiros e companheiras, eu vou abrir aqui uma questão da pauta da Petroleiros Socialistas, que é relacionada à questão do combate às opressões. Só lembrando que a gente, no Sindipetra RJ, desde 2015, já tem um movimento muito forte no GT de Diversidade e Combate às Opressões, que já vem dando muitos resultados no sentido do diálogo com a comunidade petroleira, trazendo muita gente que, na verdade, não participava do sindicato por conta disso, por conta das questões de preconceito e as dificuldades que se tinha dentro da própria Petrobras com relação às questões preconceituais, né? Agora, dentro da FNP, nós estamos abrindo essa porta e essa atuação também. A gente sabe que a luta contra opressões não é uma luta de isolados, é uma luta de todos, né? Ela independe do gênero, da raça, orientação sexual e identidade de gênero. E é uma luta, com certeza, da classe trabalhadora, já que todos nós estamos, assim, sob o jugo do sistema capitalista, né? Uma coisa importante de observar também é que os movimentos e os ativistas desses grupos geralmente pedem muitas reformas democráticas, mas nem sempre revelam de forma clara que atrás existe o pano de fundo, que é essa situação da nossa subserviência ao capitalismo. Esse que é o grande problema que a gente tem que encarar, e essa que seria a atuação da FNP nesse movimento de combate às opressões, que é exatamente indicando o caráter de não opressão que o socialismo propõe, e deixando o protagonismo das minorias, que, na verdade, são alvos estratégicos da dominação do capitalismo. Então, essa seria a orientação com relação a essa questão do combate às opressões. Numa questão pessoal minha, eu tenho 40 anos de Petrobras na ativa, vou fazer 41 anos, e decidi não sair da Petrobras por conta do nosso PED, em que deixou a gente numa condição bastante complicada, com dívidas imensas e com dúvida de como seria a nossa situação como aposentado. Então, a minha situação desde 2016 é a de não sair da Petrobras e ficar dentro dela. Entrei no sindicato, um grande motivo foi a questão do PED, obviamente, e o que me fortaleceu dentro do sindicato é a questão do GT de combate às opressões, que é uma luta importante, necessária, seja qual for a federação que esteja discutindo sobre isso. Conclua, companheiro. Mas essa questão do PED, que me deixou nessa situação hoje, me deixa muito clara que a gente não pode ter confiança na FUP.
A FUP, por mais que a gente peça unidade, infelizmente é traidora. E tem lutas que não são compatíveis totalmente com a classe trabalhadora, do jeito que nós estamos encarando. Então, a gente está nesse conceito de lutar na unidade de luta, mas não de fazer uma parceria total e restrita com a outra federação. É isso aí, pessoal. Obrigado. Eu sou o Dene. Companheiros aí que não me conhecem, eu componho a oposição de Caxias. Sou petroleiro há 15 anos e já era ferroviário há 10 anos, já estou nessa luta aí há bastante tempo. Eu me somo aí a dos petroleiros socialistas e eu vou falar sobre a necessidade da construção de uma grande greve, né? A gente precisa retomar as táticas tradicionais de luta, né? Que não são segredo para ninguém. Quando os companheiros falam de obstáculos intransponíveis, é uma reação natural à tática que os patrões usaram, que os TADA, que se intitulam burgueses, usaram, trabalhadora que ataca os nossos direitos em sequência, né? E de uma maneira avassaladora que provoca aquele pânico, né? Mas na verdade, o pânico ele surge porque a tática tradicional da federação única, da outra federação, que de única não tem nada, diga-se de passagem, né? Ela é uma tática de pequenos comitês em mesas que tentam, com iniciativas jurídicas, resolver os problemas da categoria, em vez de permitir que a própria categoria resolva os seus problemas. Por um projeto de concentração de poder, um projeto único, de pensamento único, de partido único, que é um negócio que a gente precisa combater. Então, só existe uma solução para essa tática que estão usando mais, né? Na mesma velocidade que a metralhadora sobe, ela desce diante de uma greve, porque ela mostra tanto a incompetência dos gerentes novos burgueses, que esse capitalismo financeiro está criando, quanto vai doer no bolso daqueles que eles estão prometendo remunerar. Então, a gente precisa construir uma grande greve nacional, né, unificada e efetiva. O que é unificada? Uma greve unificada é uma greve que tenha comandos locais em todas as bases, e desses comandos locais vão responder a um comando nacional único. Aí sim vai ser um comando único, para um momento de luta, frente única, uma unidade de ação. E efetiva, porque dessa forma ela vai ter força suficiente para conseguir impedir embarque de pelego, promover o corte de produção das plantas, como deve ser uma greve, para forçar a negociação e que a categoria determine as equipes de contingência, não a gerentada. Durante a pandemia, lamentavelmente, o EOR tem tomado como postura, né, conclua, em nome do arrojo gerencial, companheiro, ter uma tática que adoece e mata, assim como o Bolsonaro fez com a imunidade de banho. Vamos ao conclua, companheiro. Figueiredo presente, fora Bolsonaro e Mourão, até o socialismo. Não, gente, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Acho muito importante o conjunto do debate que está sendo realizado nessa plenária. E eu acho que é fundamental a gente refletir sobre todas as questões que estão sendo colocadas. Eu acho que a gente tem que colocar, em primeiro lugar, que a constatação de que a gente construir uma grande unidade da categoria petroleira para resistir ao processo de privatização, imagino que seja consensual. Não vejo grandes diferenças nisso. Assim como a necessidade da gente construir um movimento unitário enorme nesse país para poder fazer frente e derrubar Bolsonaro, colocar para fora Bolsonaro e Mourão, não é esse problema. O grande nó
e eu acho que é uma das discussões que estão sendo colocadas aqui, é como se constrói esse processo. É como verdadeiramente a gente constrói unidade. Porque há quanto tempo a gente está chamando a direção da FUP para construir fóruns unitários para mover a luta na categoria? E o que a FUP está respondendo de volta? Que não, pelo contrário. Nas poucas vezes que a gente conseguiu, inclusive na própria greve de fevereiro, que é citado na tese dos companheiros aí, a FUP passa a rasteira, e a categoria, inclusive, se ressente disso. Ela tem medo, porque imagina que de uma hora para outra a FUP pode estar nos traindo. Eu acho que eu senti falta também, li atentamente a tese dos companheiros, eu acho que esse tema da unidade é bastante importante, porque na tese dos companheiros, por exemplo, falta o exemplo, falta resgatar o que a gente fez em 2015, e ali eu acho que é uma boa demonstração de como verdadeiramente se constrói a unidade da categoria para a luta, porque se a gente quiser construir unidade com a FUP para apoiar a Lula no primeiro turno, vocês podem ter certeza que só é preciso chamar uma reunião de dirigentes sindicais que eles vão topar no mesmo momento. Agora, para a luta em defesa da Petrobras, para construir a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, imagino que a gente tem que fazer um processo maior, e aí é propor iniciativas, companheiros. Por exemplo, sim, conversar com a FUP, tentar construir, como a gente construiu aqui no estado de São Paulo, acho que de maneira acertada, a luta contra o processo de terceirização que estava avançando para a operação nas refinarias, nenhum problema com isso, ou a luta unificada contra a venda da PBio, que também foi um acerto, estava correto, não é isso. Agora, para construir de fato isso, é preciso derrotar a política da FUP, porque a FUP não aposta mais na luta dos trabalhadores. A FUP pode ser arrastada para isso, se a gente fizer um bom trabalho de base, se a gente investir nas oposições, se a gente partir para uma disputa política importante que garanta que, de fato, essa unidade possa ser construída. Em alguns momentos vão surgir acordos, e é bom que eles surjam, nenhum problema, é fundamental. Agora, a FNP precisa ter política, protagonismo, e propor iniciativas, propor um calendário, propor, inclusive, manifestações das bases da FUP, entende? Propor que, mesmo se a FUP não queira, em algum canto, a FUP se recusa a sair para a luta, que nós vamos lá, que nós nos apresentemos como essa alternativa para chamar a categoria para a luta, porque sem a luta da categoria a gente não vai conseguir isso. E eu acho que isso também cumpre um outro papel que é importante, é um outro debate que a gente precisa fazer. A FNP surge como um contraponto, inclusive para poder construir uma nova direção que é necessária para a categoria nesse momento. E eu acho que disputar as bases da FUP, abrir mão de disputar as bases da FUP é um erro tremendo para a FNP. Por mais que a gente precise construir a luta unitária, a gente precisa saber que para construir de fato essa unidade vai ser necessário derrotar a política que a FUP vem apostando nesse momento, que fundamentalmente está atrelada ao projeto eleitoral petista. Primeira coisa é o seguinte, aqui nós vamos sair unidos em torno de resoluções que vão ser votadas por maioria, por minoria ou por consenso, e a gente tem que saber disso. Principal disso é um plano de luta que está na nossa tese, inclusive não sei se já foi disponibilizado para os delegados aí, mas a gente já remeteu as propostas de resolução para a comissão organizadora. Agora, as discussões têm que ser feitas a fundo. Não adianta a gente discutir só o que a gente tem de acordo, porque por trás disso tem uma política, que é o que a gente está querendo discutir. E acho que os companheiros colocam uma discussão falsa, estão falseando a discussão e querendo levar o debate para quem propõe unidade ou quem não propõe unidade. E por isso nós estamos dizendo bem claro aqui, que nós acreditamos, que nós propomos, é uma das coisas que já teve muita dificuldade na FNP para a gente fazer, que é a velha tática de unidade de enfrentamento, unidade de diferenciação, porque é preciso superar a direção da FUP. A direção da FUP é adversária dos trabalhadores, é adversária da nossa classe, adversária da FNP. E nós não vamos, com conversinhas de dirigentes, chegar à unidade, e muito menos convocar um congresso. Essa proposta eu concordo, e faço outras, né? A gente faz outras na nossa tese. Só que, óbvio que isso é conversa para bem dormir. Se vocês querem um congresso petroleiro, vamos lá falar com a direção da FUP? Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser sobre a derrota da política da direção da FUP que a gente vai conseguir construir a unidade da categoria. É disso que nós estamos fazendo. E, para isso, precisa de exigência e denúncia, que muitos já tivemos muita dificuldade, muitas vezes também, para fazer isso. É uma briga toda vez que a gente tem que fazer um panfleto, atacando mais, atacando menos, ou uma carta aberta. Nós vamos propor uma carta aberta aqui de novo. Porque é isso que a categoria precisa ouvir.
A categoria não está lá no papo das conversas dos dirigentes. A categoria tem que discutir publicamente, cobrar, ser incentivada a cobrar das suas direções, inclusive da gente, óbvio, inclusive de nós. Porque senão a gente fica no mesmo saco deles. Eles dizendo que isso é briga de ego, que é briga de dirigente, que é briga de partido, etc. E não é. Eu tenho plena confiança aqui, em todos os companheiros aqui, que não é briga de ego nem briga de partido. Por isso, quando a gente discute unidade, a gente discute unidade de enfrentamento, exigência e denúncia. Essa é a tática que a FNP, e esse é o papel que a FNP tem que cumprir. E partindo para cima, sim, das bases da FUP, partindo para organizar as oposições. Formar chapa ou não, unidade na chapa, formar chapa com álcool bem, isso é outra história, isso é muito tático, muito conjuntural, muito momentâneo. Mas a gente tem que ter uma política independente, uma política clara para todo mundo. E acho também que tem uma discussão, né, que não fica clara aqui. Conclua. Aí ferrou. Bom, enfim, eu acho que tem que discutir, para concluir, a questão da campanha da privatização também, que foi um debate que, inclusive, foi o que chamou, uma das coisas que chamaram aqui, que tem um setor da direção que acha que não pode criticar o PT, porque vai romper com uma base do PT. E isso significa esconder a história. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu sou Edinaldo Sacramento, eu sou da Bahia, da oposição ao Sindipetro. Tá? Me somo à tese dos petroleiros socialistas e começo lembrando que as intervenções desde ontem e ao longo de hoje mostram a gravidade do momento que a gente vive, tá? E os grandes desafios que nós temos pela frente, tá? Tanto a nível nacional, da classe como um todo, quanto a nível da nossa categoria. Nós sabemos que as tarefas elas dependem, né, da compreensão que se tem, né, dos objetivos estratégicos e da forma de conduzi-los. Tá? Mas, diante dos desafios imediatos, né, de barrar o desmonte da Petrobras, de barrar o conjunto das privatizações em curso, tá? De derrotar esse governo, o governo Bolsonaro, entre nós, a compreensão é única da necessidade da unidade. Esse desafio imediato mostra a necessidade da unidade. Tá? As falas têm expressado isso de praticamente todo mundo. Né? Essa unidade é mais necessária ainda para construirmos, a nível de petroleiros, uma greve nacional unificada, com controle de produção, como aqui já foi falado. Tá? Então, é indispensável. Essa unidade ela tem que ser uma obsessão nossa. Ela tem que estar, a sua defesa ela tem que estar explícita. Por isso, os sindicatos da FNP, nas suas bases, têm que buscar construir fóruns amplos, onde incorpore a base nas discussões. Tá? Um companheiro, pela manhã, mais cedo, disse que a gente precisa superar, deixar os atritos de lado com a outra federação. Eu quero dizer que não se trata de atrito, se trata que a outra federação não quer unidade. Não quer unidade porque abandonou a independência de classe. Tá? Então, o que está aqui em discussão é a unidade, mas essa unidade tem que estar pela base. Porque se nós ficarmos dependendo da unidade das direções e elas não virem, nós vamos ter uma derrota. Então, nós temos que perseguir a unidade, tem que discutir com as outras direções, a da FUP e dos sindicatos, mas nós temos que ter iniciativas de levar adiante essa unidade, tá? Porque será uma derrota completa se nós nos submetermos, condicionar as nossas ações a ter uma unidade com a direção da FUP. Então, isso é preciso ficar muito claro. Então, é preciso ter fóruns amplos na base, tem que ter um fórum nacional. Quer construir um congresso nacional? Vamos construir. Mas tenho plena convicção que a FUP não vai topar e nós não podemos nos submeter a essa situação. Tá? Inclusive, daí aumenta aí muito, né, a responsabilidade nossa, das oposições no Brasil inteiro, que estamos nas bases da FUP, para garantir as ações onde a direção da FNP não está. Boa tarde a todos e todas. Sérgio Paes, Sindipetro RJ FNP. Gente, eu participei desses atos aí em Angra dos Reis, não tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro, né, e São Paulo também, acho que a maioria que participou aí em São Paulo, e eu acredito que a FUP tenha aparecido por lá nos atos, né? Eu acho que a participação na unidade de ação do Fora Bolsonaro
da FUP vai para muito além do que a FNP pensa, fala ou deixa de pensar, enfim. Eles avançam e recuam de acordo com a orientação que eles têm e conforme a gente tem visto aí nos fóruns, os avanços e recuos de determinadas centrais. Eu acho que essa é a questão. E as centrais que têm se permanecido firmes desde o início, inclusive buscando uma greve geral muito necessária. Nesse sentido aí, eu acho que a gente está meio que chovendo no molhado aqui com essa discussão aí de unidade em relação a fora Bolsonaro com o FUP. A FUP é um grão de areia dentro do universo, no geral. Agora, quanto à questão da gente futuramente estar discutindo uma unidade de ação petroleira em termos de defesa da Petrobras, enfim, também é o seguinte, chegar, unidade de ação, vamos sentar, que a FUP apresente o que ela tem para a defesa da Petrobras e dos petroleiros. Eu não quero saber o que a FUP pensa para 2022, não me interessa. Bom, então, essa era a primeira parte. A segunda parte, eu queria falar sobre o nosso plano de lutas aí. Nós temos alguma coisa contra o plano de lutas, já foi colocado por alguns companheiros que me antecederam, certo? Mas eu acho importante a gente ter uma caravana petroleira que conte a história daqueles que construíram as lutas na década de 90, 80, enfim. Isso é importante, a gente está com isso aí, avivando a memória dos novos, certo? A gente precisa estar construindo um material, um filme, né, com essas histórias. A gente poderia estar fazendo um acampamento no Edise, tem vários aposentados, guerreiros de luta de antigamente aí dispostos a participar de uma peregrinação aí pelo país, inclusive acampando no Edise ou em algum outro lugar aí, para a gente estar... O mais importante que está faltando para a categoria petroleira hoje é ela entender que a categoria é uma só, seja ativo, aposentado, somos todos petroleiros, inclusive terceirizados, estamos todos no mesmo barco, temos todos o mesmo inimigo e temos que estar todos juntos na mesma construção. Essa, sim, é a principal unidade que a gente tem que estar fazendo. Na unidade não é pela estrutura, a unidade é pela base. Eu acho que todas as categorias, as classes que formam a categoria petroleira têm que estar unidas, lutando junto aí. E agora, as federações, claro, cada uma busca o seu espaço, cada uma tem a sua visão, e a FNP, como sempre, com a independência de classe que sempre mostrou, tem crescido, né? Tem avançado, hoje mesmo está num patamar de reconhecimento legal, que vai nos fortalecer muito mais e vamos ter condições de ter a nossa luta bem melhor e bem mais forte daqui para frente. Eu sou da direção do Sindipetro para Amazonas, Maranhão e Amapá, da direção da FNP. Quase 4 décadas de luta, né? Sempre do mesmo lado, do lado das lutas. Faço parte do Coletivo Petroleiros Socialistas e estou aqui para continuar no debate na defesa da nossa tese. E eu vou falar sobre as centrais sindicais. Muito se fala, né, sobre a questão das centrais, mas aqui é preciso colocar e separar o joio do trigo, né? A CSP com Lutas, que é a central que a gente defende, é uma central que se diferencia das outras, né, pela independência de qualquer governo de plantão. Para a gente, nós não temos governo de preferência, né? A central ela sempre busca a defesa intransigente da defesa dos trabalhadores e das suas lutas diretas, como é o caso da defesa das empresas estatais, a defesa dos empregos, a defesa de uma aposentadoria digna, coisa que está muito difícil hoje, né? E por ser intransigente na defesa dos trabalhadores e suas lutas, ela é obstinada pela construção da unidade, né? Mas a unidade que a gente defende é a unidade de ação, né, de toda a classe, mesmo com todas as diferenças que possam existir, que aqui já foram comentadas, né? A superação dessas diferenças na unidade de ação é o único caminho para levar os trabalhadores à plenitude de sua vitória, né? A FNP, dos seus 5 sindicatos,
ela tem dois que é vinculada à CSP com Lutas. Um deles é o nosso sindicato e o outro é o Sergipe Alagoas. E, assim como a com Lutas, né, não podem ter compromisso com o governo de momento, seja ele qual for. Né? É isso que a gente defende. Dois desses sindicatos, já disse, são da CSP com Lutas, são filiados da CSP com Lutas. E, nesse sentido, acreditamos que, nessa plenária, a gente traz esse tema por ser muito importante como objeto, né, de debate e posterior deliberação das bases dos demais sindicatos que não são filiados à CSP com Lutas. Ressalvado, é claro, aqui eu faço questão de colocar aqui a autonomia de cada sindicato, de cada entidade sindical. Precisamos desenvolver o campo combativo, né, e fortalecer a unidade de ação em defesa dos trabalhadores e suas lutas. São justas as críticas que a gente ouve, que a gente faz, que os trabalhadores fazem, à cúpula das grandes centrais. Mas aqui a gente precisa, pessoal, como eu disse lá antes, separar o joio do trigo. A não vinculação de um polo combativo só fortalece o contrário, que serve para afiar nossas lutas. E, para caminhar para a conclusão, passei 14 segundos, a federação ela representa essa categoria que é de vital importância no movimento sindical nacional. Ela já tem uma importância muito grande, mas, para isso, ela precisa assumir o papel de protagonismo de articulação política e participação das instâncias, das entidades no nosso campo, no campo combativo, a exemplo da CSP com Lutas, intersindicais e outras iniciativas no campo combativo democrático. Né? Isso se faz necessário, principalmente... Conclua, companheiro. No momento, estou concluindo, Rafael, no momento que a Petrobras vem sendo destruída, né, e seus trabalhadores sofrendo com desmandos e atraques em seus direitos, como é o caso do plano de pensão e da nossa MS. Boa tarde a todos e a todas aí. Inicialmente, eu vou colocar a minha palavra fora Bolsonaro e fora Mourão. E a unidade de luta da classe trabalhadora petroleira e da classe trabalhadora brasileira. Porque não é só a unidade de petroleira, a unidade hoje é com todos os trabalhadores hoje desempregados, sofrendo com pobre, negro, LGBT e toda a classe trabalhadora sofrendo. Quanto aí a unidade, a luta, e a gente vai colocar daqui, que a tese que está aí hoje, do classista, é uma coisa que a gente tem assim. A gente tem unidade com o quê? A gente falou muito aí unidade com a FUP. A FUP está dizendo hoje, já está aí hoje no site de alguns grupos aí da Bahia, que foi o maior acordo que a FUP já fez agora, que é 10% de aumento no dia 25 para a Casa Petroleira, que foi o avanço do acordo coletivo feito em 2020, que está proporcionando hoje o aumento hoje real, e já no dia 25 a Petrobras já negociou com a Petrobras para depositar na conta de todos os trabalhadores. Não existe, companheiro. A unidade que, para defender Lula em 2022, a gente sabe que não vai defender os trabalhadores. A gente sabe que Lula está aí conversando com o Centrão, com todos os companheiros hoje, que está hoje no governo. É um governo para se governabilizar, como aconteceu em 2002, 2003. É o golpe que abandonaram a companheira Dilma, na época que todo mundo era petista, deixaram ela à toa, para que 2 anos depois o Lula se elegesse e conquistasse o país. É isso que a gente tem que discutir. É isso que a gente tem que analisar a unidade junto com os trabalhadores. É isso que a gente tem que discutir com os outros movimentos, outros setores hoje. E tem muitos setores aí hoje que está tudo atropelando. Tu vê hoje que, como o companheiro Roberto Ribeiro falou, desde 2016, que nós aposentados estamos sofrendo. E o governo do PT passou e foi um dos piores governos que estão aposentados, foi o governo do PT. Então, deixa eu dizer, a FUP é dos companheiros. Entendeu? Unidade de quê? Os ataques eles sofrendo contra os aposentados, contra os pensionistas, contra a classe trabalhadora, não foi no governo agora. Foi no governo anteriores. Mas todo mundo hoje está esperando que Lula seja solução em 2022. Isso não vai acontecer. Os trabalhadores vão para a rua com a população. O grupo de rua tem que tirar Bolsonaro, é na luta. Não no impedir. O povo na rua que tem que tirar Bolsonaro. Bolsonaro, Mourão e agilizar. E ir para cima daquele Congresso Nacional que tem lá também. Porque a classe trabalhadora sendo atacada por todos os setores hoje. Está aí um monte de fome, está aí
todo mundo passando fome, está aí hoje com inflação, e o pobre não pode ir para o supermercado, carne hoje de R$45, R$50, feijão hoje ninguém pode comprar, não tem gás, combustível não tem, aumenta Conclua, tudo. companheiro. É isso que a gente vê, para concluir, companheiro. É isso que a gente tem que discutir, junto com a classe trabalhadora, e dizer que os trabalhadores têm que ir para a rua para discutir a tese do socialista está certo, tem que ir para a rua, unidade na luta para defender a classe trabalhadora e o povo trabalhador brasileiro. É isso que eu quero colocar. Boa tarde, todos e todas. Eu não vou abrir a câmera para evitar também sair do ar como saiu hoje de manhã. Pessoal, eu vejo que é consenso que a gente deve derrubar esse governo, né? E o grande problema é o futuro. O futuro que não é só dos petroleiros. O processo de privatização da Petrobras afeta toda a sociedade brasileira, na questão do emprego, da moradia e saúde. Não é só o petroleiro que está sofrendo, né? E eu acho que essa luta em defesa do processo de privatização, não só da Petrobras, mas em geral, é superior a todas as nossas divergências políticas. Não adianta a gente ser referência para a sociedade de forma desorganizada, como está encaminhando o debate. A gente tem consenso que é preciso derrubar o governo, mas não tem consenso, nenhuma unidade para o futuro governo, né? Então, a gente tem muita responsabilidade e tem que fazer esse planejamento. É um planejamento no qual os aposentados, que desde 2010, Sindicato CRI Alagoas, Sindicato RJ, a gente se infiltrou na COBAP para hoje ter o privilégio de fazer atos, fazer congressos, seminários em defesa da Petrobras dentro dessa unidade, né? Hoje, a COBAP tem 22 federações, das quais 3 é presidida por petroleiros aposentados. Geraldo Emílio Rabelo, ano passado, a companheira Maria Sansão era da Bahia. E a gente tem essa arma, essa ferramenta, composta por 34 milhões de aposentados à disposição do encaminhamento desse seminário denominado Assembleia, né? Então, para finalizar, aquela música de Geraldo Vanandé, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tenho dito. Boa noite a todos e a todos. Sou Buca, sou diretor do Sindipeto RJ também, Movimento Petroleiro Socialistas, também militante do PSTU. Concordo com praticamente tudo que foi dito aqui. Quero entrar num debate com um companheiro Cássio, que falou sobre Cuba e sobre no mundo inteiro, certo? Os trabalhadores e a população pobre oprimida luta contra os ajustes neoliberais. Por quê? Porque todo mundo está submetido à lógica do capital. Não existe a possibilidade do socialismo no seu país, está sendo comprovado. Infelizmente, Cuba está no mesmo caminho, né? Para defender a Revolução Cubana, nós temos que estar ao lado do povo cubano que luta pela defesa das suas conquistas. Hoje, existe um processo acelerado de privatização e de desmonte das conquistas históricas da Revolução Cubana. A rede hoteleira de Cuba, praticamente toda, é imperialismo canadense e imperialismo europeu. A produção de tabaco também é multinacional. Hoje, grandes multinacionais, cada vez mais, e com a falta de liberdade de organização, de liberdade de manifestação e de possibilidade de lutar pelos seus próprios direitos, existe um ataque ao nível de vida do povo cubano. Então, existia uma mobilização espontânea, não conduzida pelo imperialismo, não dos gusanos, não, isso é informação oficial do governo cubano, que o PCB se coloca como, certo, não aprendeu as lições do que aconteceu no leste europeu, não aprendeu as lições da Primavera de Praga, não aprendeu as lições de que, se você se coloca contra as pessoas que lutam
legitimamente por liberdade, vários socialistas e comunistas foram presos nessa mobilização, que estavam lutando pelos direitos do povo cubano, mesmo que você possa até discordar da forma da passeata ou discordar das bandeiras, é legítimo. Mas dizer que essa turma que foi presa são gusanos, uma manifestação reacionária, isso é imprensa oficial, tá certo? 2 minutos. Toda liberdade para os presos de Guantánamo, liberdade aos presos políticos no Chile, mas liberdade também aos presos políticos em Cuba, que estavam lutando legitimamente pelo seu nível de vida, certo? Porque quando você se coloca, como vocês fizeram também o PCB também fez na Síria, um país claramente uma ditadura capitalista brutal, muito mais brutal do que a nossa aqui, e vocês colocaram a serviço dessa ditadura a favor contra o povo sírio. Naturalmente que o imperialismo faz a festa, né? Porque passam a ser eles os defensores da liberdade dos povos, etc., coisa que não são coisa nenhuma, né? Então nós temos que nos colocar ao lado dos lutadores, dos povos, certo? Em defesa das suas bandeiras e contra os ajustes que todos os governos estão promovendo. Infelizmente, as pessoas não têm informação sobre isso, podemos depois passar para vocês uma série de informações, também está acontecendo em Cuba. E nós temos que defender o legítimo direito das pessoas se manifestarem pacificamente, como fizeram, sem ser presas, porque estão se manifestando. Inclusive, membros do Partido Comunista se manifestaram e foram presos lá em Cuba. Não foi uma manifestação de gusanos, apesar de que teve, sim, infiltrados, e eles disputam as mobilizações. Mas não foi uma mobilização reacionária, isso é um grande equívoco que cometeu o companheiro, e esse equívoco é um desastre para a estratégia da luta em defesa da Revolução Cubana e das conquistas do povo cubano.